Bom, converso agora com o engenheiro agrônomo e pesquisador de produtos digitais da Charvio, Davi Nontop da Silva. Olá, Davi, tudo bem? Bom dia, Otávio. Tudo bem, tudo ótimo por aqui. Bom dia. Vamos falar um pouquinho da questão da ferrugem da soja, que nós ainda não temos a solução do problema, apesar de já termos aí alguns produtos que controlam melhor, mas o ideal seria não só o controle, mas sementes resistentes. A Embrapa Soja ali de Londrina tem um trabalho de pesquisa grande, mas ainda está longe de chegar a alguma solução para o problema. Essa é a realidade, né, da ferrugem da soja, que tem aí o quê? Pouco mais de 20 anos no Brasil, veio lá da Ásia, mas encontrou condições favoráveis de propagação rápida por aqui. Descreve um pouquinho desse panorama antes da gente entrar na questão do porquê do aumento dos focos registrados agora, apontados em um boletim. Perfeito, Otávio. Muito bom isso aí. Como você trouxe, né, a ferrugem asiática da soja, ela já está presente no Brasil desde 2001. Né, ela vem sendo registrando sua ocorrência nos mais variados locais. Mas aí, a partir ali de 2009, na safra 2009-2010, que ela teve um aumento muito grande de ocorrência. Visto isso, então já é de bastante conhecimento dos produtores rurais a convivência com a ferrugem. Já temos hoje, então, muitos produtos, né, que têm uma eficiência bastante boa para fazer toda essa prevenção e segurar um pouco os danos que essa doença traz para todos os produtores. Olha, nós tivemos aí agora, de acordo com o consórcio antiferrugem, os primeiros esporos em 2022 ocorreram no Rio Grande do Sul, em áreas de soja voluntária. E hoje, no acumulado, somam 48 ocorrências. É um crescimento muito grande aí. De janeiro, aumento na comparação com esse ano com o ano passado, são 220% de aumento para essa safra 22-23. Estão falando que é porque a gente teve muita chuva. É só por isso mesmo ou tem algum outro agravante? Hoje, né, a gente trabalha com um sistema vivo, então muitos fatores podem estar contribuindo, né, para essa situação que está ocorrendo agora no campo. Até trazendo alguns números, eu verifiquei hoje mais cedo no consórcio antiferrugem, nós já estamos com 95 ocorrências de ferrugem espalhadas aí pelo território brasileiro. A maior parte delas estão concentradas nos estados do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, ali de Campo Grande para baixo, e no interior do estado de São Paulo. E elas ocorrem, em sua maioria, essas ocorrências, nos estádios de desenvolvimento da cultura, nos estádios de R5, que é um estádio de desenvolvimento muito importante para a cultura, que é o momento aí de enchimento de grãos. E até pegando um pouco a carona no que você trouxe ali no início dos números, só um contraste, né? Esse ano estamos sim, né, com 220% a mais em contraste com o mesmo momento ano passado, e também estamos mais cedo registrando estas ocorrências. Ano passado, a primeira lavoura comercial que nós tivemos registro aconteceu ali por 17 de dezembro. E o primeiro registro na ocorrência nas lavouras comerciais no Brasil foi este ano, finalzinho ali de novembro. Ou seja, pelo menos 20 dias de antecedência em comparação com o ano anterior. O Davi, mas tem algum componente diferente aí. Você até mudou a cabeça, porque eu estava justamente... Quando apareceram os focos agora, para essa safra agora, e que apareceram mais cedo, a gente estava num período de seca, não estava num período chuvoso. E a gente sabe que a chuva e a umidade é que faz com que o esporo se propague mais rapidamente, né? A soja, que é uma doença, né? E ela vai rápida. Muita gente fala praga soja. Não, fala praga no sentido de que é uma coisa ruim, mas não é uma praga, é uma doença. É uma doença. Então, qual foi esse fator estranho aí que influenciou nesse aumento bem exagerado e bem descabido aí dos primeiros casos, e antecipando os casos ainda? A gente vê como 3 grandes fatores que podem ter contribuído para esse aumento. Primeiro, né, devemos lembrar que os plantios da cultura de soja ocorreu de forma mais tardia, pois bem como você trouxe, logo no início, quando costumeiramente se planta soja, era um tempo muito seco. Então, em boa parte dessas regiões, o plantio ocorreu mais tarde, trazendo então o desenvolvimento da lavoura de soja mais para o período onde nós temos uma umidade, uma precipitação um pouco mais elevada.
né? Isso trazendo, então, uma possibilidade de ter mais chuva, umidade relativa e temperaturas que satisfaçam as necessidades para a ocorrência dessas doenças. Bom, esse é um fator. Você tem mais dois fatores que podem ter mais dois fatores. Como nós víamos em tempos mais secos, possivelmente, né, como o agricultor ele já faz a manutenção da sanidade da sua lavoura utilizando fungicidas preventivos, talvez no momento onde ele fosse aplicar o fungicida, as condições atmosféricas, né, a tecnologia de aplicação, talvez não estivesse na mais perfeita condição. Tá. Isso vai a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e os ventos, né, que são um dos três principais fatores. Isso porque ele aplicou em condições de exceção, né, e o defensivo atua em condições para as quais ele está planejado. Que você falou, temperatura, vento, quantidade de umidade, etc. e tal. Tá, esse é um segundo fator. E um terceiro seria... Até mesmo o momento de aplicação. Como o pessoal que fez o plantio da soja mudou um pouco a janela do desenvolvimento da lavoura, às vezes a gente seguir passo a passo os dias de calendário após a germinação, que é uma prática muito comum no Brasil, possivelmente o estágio de desenvolvimento da cultura não era aquela a qual estaria alinhada com o calendário. Então, poderíamos estar aplicando um pouco cedo demais ou um pouco tarde demais. Pode ser, né, a soma desses três fatores que contribui para o aumento aí desse número expressivo de ocorrências de ferrugem na cultura da soja. Você citou, inclusive, numa das respostas, que a ferrugem aparece principalmente no estágio R5, que é o enchimento de grãos das vagens. Mas ela pode ocorrer em qualquer fase da planta também. Sim, a ferrugem asiática da soja ela pode aparecer desde o início do desenvolvimento da cultura, desde os estádios V3, V4 e até ao final ali, quando um pouco antes até mesmo da colheita, enquanto ainda a gente tem área foliar na lavoura. Então, é uma doença que ela ocorre durante todo o ciclo da cultura e ela precisa de condições atmosféricas não tão exigentes para ocorrer. Por exemplo, é necessário pelo menos 6 horas de molhamento foliar, isso entende-se uma fina camada de umidade, uma lâmina de água sobre as folhas que possibilitem o início da doença e temperaturas entre 18 a 28 graus Celsius, que é o que geralmente a gente encontra. E esse molhamento foliar, geralmente, nos terços mais inferiores da cultura, se preserva por um longo período de tempo, mesmo com dias um pouco mais quentes, como nós estamos vivendo hoje. É porque a soja é uma cultura baixa, né? E ela é bem foliar, né? Então, ela tem uma área foliar grande, mas ela é baixa. Então, o que fica de umidade ali embaixo está protegido do sol e do calor mesmo assim. E é a umidade que faz a propagação. Bem, o importante, então, é fazer o monitoramento para saber a hora certa de aplicar e em quais talhões ou áreas serão aplicados os defensivos. O que não é uma coisa muito fácil, porque as lavouras de soja geralmente são lavouras de grande extensão, né? Se você pega de Londrina até... Como é que chama aquela cidade lá? Enfim, é aquela cidade lá da soja no Paraná. Se você sai andando ali... você vai ver soja que não acaba mais. E, às vezes, a de um vizinho está emendada com a do outro, né? E está muito distante da sede ou da área de observação. Como é que isso faz um monitoramento correto? Perfeito. Isso aí que você trouxe é um dos grandes entraves que nós temos hoje. É, sim, necessário um monitoramento contínuo das lavouras, mas a gente bem sabe que existem inúmeras funções que todos os produtores, quem trabalha com agricultura, deve estar sempre atento, né? São várias as informações. E é um sistema muito complexo e tudo acontece de uma forma muito rápida. Então, para auxiliar, né, os agricultores e produtores de soja, diversas empresas têm desenvolvido soluções para auxiliá-los, trazendo correlações entre as condições meteorológicas que estão ocorrendo a campo e inúmeros outros fatores para, através de alguma plataforma digital, trazer essa solução. Até mesmo, né, eu trago aqui como um exemplo que a gente tem visto, desde 2010, a BASF tem trazido junto no seu portfólio, além do portfólio químico que já é bem conhecido, soluções de agricultura digital, onde, né, vem desenvolvendo ao passar do tempo várias novas ferramentas. Hoje, né, já temos soluções, inclusive dentro de casa, que analisa não só as condições climáticas para estar ocorrendo
o desenvolvimento da doença, mas sim o cultivar que foi plantada, a data de plantio e inúmeras outras informações e fatores que predispõem a determinada cultura a apresentar ou não a ocorrência de doença. Nossos sistemas e soluções digitais dentro trazem essa informação, sendo então possibilitando os produtores tomarem uma tomada de decisão baseada em dados, né, utilizando o que hoje a gente tem de melhor. E a gente sabe que não tem mais espaço hoje para a gente ir no achismo, puxa, será que vou, será que não vou, às vezes sem tanta informação. E isso aí a gente vê que é um movimento de todas as companhias, né, trazerem soluções que aumentem a eficiência para tomar a decisão no momento mais correto, aumentando ainda assim a eficiência dos produtos fungicidas registrados. E boa parte deles são preventivos hoje. Preventivos. Né? E uma curiosidade, você me corrija que você é o cientista aqui, se eu estiver errado, porque eu sou só o jornalista. Quanto mais você trabalha no melhoramento genético, mais vulnerável você deixa plantas e seres vivos, né? Porque você está modificando o gene, e trazendo com a genética, tirando algumas coisas que eram naturais da planta, porque você está buscando maior produtividade. Então, na condição original, a planta ia produzir aquela quantidade que ela tem condições de produzir. Quando você força, e aí você está bombando a planta, estamos falando da soja aqui, você está começando a ter plantas maiores, com áreas foliares maiores, que no espaçamento elas acabam se encontrando e se emendando, fazendo um grande tapete verde, que se você olhar do avião parece um gramado, mas não é, e aí sim forma a condição cada vez mais ideal para manter a umidade lá embaixo, o que a ferrugem asiática gosta, né, Davi? É isso mesmo. Eu até reforço que um pouco dessa melhoramento genético, ele tem visado principalmente em encurtar cada vez mais os ciclos. Então, o que a gente tem visto são plantas com uma índice de área foliar cada vez menores nas lavouras e o ciclo mais curto. Isso traz, talvez, para a gente uma percepção que cada vez a gente tem mais doença. Só que, antigamente, nós tínhamos um ciclo mais longo das culturas de soja, né? E elas tinham uma área foliar muito maior, né? Porque se desenvolviam por um período de tempo. Então, colocando uma mesma quantidade de esporos de ferrugem sobre a lavoura, hoje, percentual de severidade, de incidência, fica muito mais fácil às nossas vistas. A gente tem visto que o melhoramento genético tem trazido cada vez mais maiores produtividades, ciclos mais curtos e também uma sanidade maior. Sim. Então, ele tem caminhado para cada vez mais. Mas, com certeza, cada vez que nós mexemos, importamos ou mudamos, é sempre necessário a adoção de novas tecnologias, novos produtos. Cada vez, né, a gente vai ter menos tempo para estar ajustando a nossa lavoura. E é bem na linha onde você trouxe mesmo, Otávio. Perfeito. Tem que ir caminhando tudo junto, né? E aí você falou em produtividade. A gente tem que lembrar que as primeiras sojas, quando chegaram aqui, e foi lá no Rio Grande do Sul, elas produziam 20 sacas por hectare. Hoje, as lavouras produzem, na média, 60, 65, às vezes 70, quase chegando a 80, algumas lavouras. E tem o desafio da soja lá, onde tem alguns produtores que já chegam a atingir, até em áreas específicas, com cuidados especiais, 135, 140 sacas por hectare. Então, a planta está evoluindo e, junto com ela, todas as técnicas têm que evoluir junto. Perfeito, Otávio, perfeito. Ok, Davi, muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí para você. Para quem quiser saber mais um pouquinho sobre o assunto, qual é o www de vocês? Você pode procurar pela internet, estamos presentes em todas as redes sociais. Procure como Xarvio, Xarvio, que é uma nossa marca de agricultura digital da BASF. Estamos aí representando a BASF através de soluções para a agricultura digital. Bom, muito obrigado, Otávio. Muito obrigado eu. Então, acertei o nome, é Xarvio mesmo. E quando eu vi ali, eu fiquei meio na dúvida se aquele X era de X, mas é Xarvio mesmo. Okay. É Xarvio mesmo. Uma divisão da BASF. Muito obrigado, Davi. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço.